Olá, sétimo ano CPV, e aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam aí todos com saúde, né? Passamos pela nossa primeira etapa, né? Pelo nosso primeiro mês de estudos remotos, né? Vocês aí, a gente aqui, né? Tivemos algumas dificuldades, mas graças a Deus estamos, né, indo bem. Espero que vocês tenham compreendido bem, né? O que foi colocado nesse primeiro capítulo aí que a gente viu, né? Que a gente falou lá de divisibilidade, operações de números inteiros, tá bom? E agora a gente vai estar dando continuidade, né? A um novo capítulo, agora com números racionais, um novo conjunto, né? Conjunto que é novo, né? Desse ano, mas que vocês já estudaram, né? No ano anterior, vocês já tiveram essas ideias sobre números racionais, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue sair bem novamente, né? E vamos ver o que a gente tem para essa aula, tá bom? Então, inicialmente, para esse conjunto, é um conjunto um pouquinho extenso, né? De mais aulas, mas a gente vai estar falando aí da definição do conjunto, tá bom? Da representação desse conjunto. Vamos falar de decimal exato, periódico. Isso aqui eu tenho certeza, né? Vocês tiram de letras, porque vocês já viram isso aqui, vocês faziam isso aqui já tranquilo, tá bom? A localização da reta numérica, a gente viu a localização com números inteiros, agora com números racionais também, e a comparação. Então, o que a gente tem para hoje, para essa aula, né, a gente vai estar representando o conjunto, né, representando de forma decimal periódica, localizando na reta numérica e também a comparação, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro a gente vai relembrar, né? Vamos relembrar um pouquinho aqui sobre os conjuntos que a gente já estudou, tá certo? Então, nós já vimos o conjunto dos números naturais, certo? Representado lá pela letra N. Esse conjunto ele tem início no zero, né, e se prolonga infinitamente. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né, e infinito. Ou seja, menor número natural, 0. Maior, não sei dizer, tá bom? Porque ele é infinito, ok? E vimos também no sétimo ano, né, lá no início, né, tivemos esse primeiro contato já com o conjunto dos números inteiros. Bom? Nesse conjunto a gente falava sobre os números positivos e negativos nas suas representações, tá bom? Então, a gente representou aqui, ó, por uma reticência, né, do menos 5 ao mais 5, vocês lembram disso? Aqui, pessoal, à direita do zero estão os números positivos, não colocamos com sinais, que vocês lembram que isso aqui é opcional, né? Eu posso só omitir o sinal positivo, e à esquerda do zero, aí sim, eu tenho os números negativos, ok? Então, vamos lembrar já de cara, né? Vocês vão lembrar comigo aí, ó, que todo número que está à direita, já vamos falar da comparação, é maior do que quem está à esquerda, não é assim? Então, vamos lá, pessoal. A gente, antes de ver o próximo conjunto, relembramos um pouquinho aqui, né, dos conjuntos que a gente já tem, né, um conhecimento maior, tá bom? Então, no conjunto dos números racionais, né, lá no livro de vocês, a gente foi fazendo recorte para ficar mais familiar aqui para vocês, tá bom? Então, todo número que pode ser escrito como quociente de dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero. Ou seja, qualquer divisão que tenha o divisor diferente de zero, representa um número racional, ok? Então, para início, né, da nossa conversa aqui, da nossa brincadeira, tá bom? A gente vai ficar com essa definição. E vamos pegar uma situação que tem lá no livro de vocês, para a gente mostrar, né, essa representação de um número racional. Então, ó, considera a imagem ao lado de um medidor de combustível. Note que a capacidade do tanque foi representada por arco dividido em 4 partes iguais. Então, você vai ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ela está dividida em 4 partes iguais, ok? E eu tenho que cada parte dessa foi dividida em 5 partes iguais. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada uma desses espaços está dividido em 5 partes. Então, ele diz que a fração desse tanque, que corresponde à quantidade de combustível existente nesse momento, é de 13/20. Ou seja, ele está com 13/20 da capacidade total. Essa fração equivale a 13 dividido por 20, ou seja, quando eu tenho a fração 13/20, né, ou 13/20, a gente vai ter que é a divisão de 13 por 20, que vai ter como resultado, ó, 0,65. Aqui a gente já tem uma representação de um número
né, de um decimal exato, tá bom? O resultado da divisão é um número decimal exato, ok? Então, eu tenho que a gente já representou aqui, ó, números racionais, né, na forma de fração e também na forma decimal. Se eu quiser a fração na forma decimal, basta dividir 13 por 20, tá bom? Então, ó, se o tanque tem capacidade para 60 litros, quantos litros serão necessários para enchê-lo? Então, esse tanque, ele vai ter capacidade total para 60. Só que 13/20 da capacidade, né, tá preenchido. Então, quanto falta ainda para encher? Tá bom? Então, ó, a gente colocou na resoluçãozinha lá, serão necessários 21 litros, pois, se a gente pegar os 60, que é a capacidade total aqui, ó, e dividir por 20. Ah, e por que 20? Porque tem 20 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5, 10, 15, 20. Você vai ver que cada espaçozinho desse representa quantos litros mesmo? E aí? 3 litros, não é isso? Então, ó, cada espaçozinho, 3. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Ou seja, ainda faltam aqui, ó, 21 litros, né, para completar o tanque, né, desse automóvel, tá bom? Então, pegamos aqui uma situação inicial e já fizemos a representação para ilustrar, ó, a nossa definição. Então, número racional, ele é expresso a partir de um quociente em que o divisor, pessoal, não pode ser zero, né? Você vai ver que o numerador aqui, ó, ele pode ser zero, mas o que está abaixo não pode, não existe divisão por zero, né? A gente já viu isso, tá bom? Vamos pegar uma atividade para a gente fazer a representação. Então, aqui a gente fala de decimal exato ou de decimal periódico. Isso aqui está lá na página do livro de vocês, né? A página 24, ok? Então, ó, todo número racional pode ser representado por meio de um número decimal exato ou de um número decimal periódico, tá bom? E se não for exato nem periódico, ele não é racional. Ele vai ser um outro conjunto que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, né? E aí ele recebe um outro nome, que é irracionais, tá bom? Então, o número decimal periódico é conhecido como dízima periódica. Então, lá no livro de vocês, ó, já estamos dando um bônus para vocês aqui, né? Para não reclamar das atividades, né? Tá demais. Então, ó, galera, eu tenho aqui, ó, resolva as divisões do seu caderno e responda as questões a seguir. Então, já vamos aqui com a primeira, ó. É o que a gente faria na aula, né? Eu faço com vocês as primeiras e depois vocês continuam, é assim? Então, ó, resolva as divisões do seu caderno e responda. Então, 1 dividido por 6. Se a gente for fazer a divisão de 1 por 6, vai dar 0,16666 infinitamente. Essa divisão não tem fim, tá bom? Ou seja, eu tenho aqui, na verdade, um decimal periódico. Eu chamo de dízima periódica, tá bom? No 12 por 99, vocês vão ver um padrão, galera, ó. 0,12, 12, 12 e infinito. Ou seja, essa divisão não tem fim. Também é um decimal periódico, é uma dízima periódica. E 35 quinzeavos, na divisão 2,333, vocês podem confirmar isso aí, tá bom? E infinitamente, eu também tenho, ó, um decimal periódico. Então, que é possível observar em relação, né, ao que a gente acabou de fazer, ó, que todos eles representam dízimas periódicas, né? Ou seja, não tem fim, ó, e há um padrão. O 6 ele vai se repetir a partir desse momento infinitamente. O 12 ó, se repete infinitamente. E o 3 se repetiria infinitamente, tá bom? Abaixo, ó, os números a seguir podem ser representados por meio de uma divisão de dois números inteiros. Isso pode, pessoal? Vamos ver, ó. Menos 21 é possível representar na forma de uma divisão de números inteiros? Então, sim, pessoal, né? A gente vai ver que sim. Menos 21 eu posso escrever menos 21 sobre 1, que é igual a menos 21. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Vimos isso nos critérios de divisibilidade, tá bom? Aqui, ó, eu posso também fazer uma outra divisão. Se eu pegar aqui, ó, 42 dividido por menos 2, também vai dar menos 21. Ou seja, há infinitas divisões que representam o número, né, menos 21. Então, se você dividir 21 por 1, dá 21. Se dividir 42 por 2, dá 21, né? Negativo aqui, ó, porque a gente está fazendo uma divisão com sinais diferentes. E o zero pode ser expresso na forma de uma divisão? Pode, desde que ele seja o numerador. Ele não pode ser o denominador. Então, 0 dividido por 1 dá 0. 0 dividido por 2 dá 2. Tá bom?
Seguindo aqui, a gente vai falar da relação entre conjuntos, ou seja, a gente colocou um diagrama para mostrar que o primeiro conjunto que a gente estudou, né, que a gente tinha em mente até o sexto ano, era o conjunto dos números naturais. A gente não definia, né, até o sexto ano, mas vocês viam lá, todos esses números vocês viam, número decimal, fracionário, só que não tinha, né, uma nomenclatura, né? Então até o sexto ano, basicamente, a gente conhecia os naturais. No sétimo ano agora, a gente já conheceu os inteiros, né, que é um conjunto mais abrangente, ó, do que o conjunto dos naturais. E agora, ó, temos um novo conjunto, né, que é o conjunto dos números racionais. Esse conjunto ele já engloba aqui, ó, todos os outros. O que é que isso significa? Que o natural está contido nos inteiros e que os inteiros estão contidos nos racionais, tá bom? Então, esse conjunto, ó, natural pertence aos inteiros, está contido lá, e esse inteiro também está contido nos racionais, tá bom? Então, por exemplo, ó, menos 7. Menos 7, ele é um número natural? Menos 7 não é natural. Nos naturais só tem números positivos, tá bom? Então, ele não pertence aos naturais. Ó. Esse símbolozinho, né, representa não pertence. Menos 7, ele é inteiro? Ele pertence aos inteiros? Sim. Então, ele está contido aqui nesse conjunto, tá bom? Menos 7, ele é racional? É racional, porque todo inteiro, ó, está contido nos racionais. Então, menos 7, ele não é natural, mas ele é inteiro e racional, tá bom? 5 quartos, ó. De cara, 5 quartos, como está representado na forma de fração, eu sei que é um número racional, tá bom? Essa representação tem a sua denominação, ó, por 1,25, é um decimal exato. Mas 5 quartos, ele não é natural. Nos naturais não tem frações, desde que até pode ter. Só que essas frações, pessoal, deveriam ser, né, representadas por uma fração aparente, onde o numerador é divisível pelo denominador, tá certo? Então, ele não é natural, ó, porque é 1,25. Número com vírgula não está contido aqui nos naturais. 5 quartos pertence aos inteiros? Também não pertence. Como o próprio nome diz, esse número não pode ser decimal, tá bom? Então, ele tem que ser inteiro. Então, 5 quartos não pertence. Agora, 5 quartos pertence aos racionais, porque está representado na forma de fração, tá bom? Na próxima telazinha aqui, vocês vão ver que a gente tem a representação, né, desses números na reta numérica. Então, nossa reta aqui ela está graduada 0,5 em 0,5. Então, ó, o nosso início aqui, o 0, tá bom? Colocamos aqui o 1, ó, 2 traços à frente, né? 2 e aqui, né, a gente poderia ter colocado 3, mas a gente parou até o 2,5, né? Para a gente poder entender melhor, não abrangir demais nessa reta. Então, eu vou ter aqui, ó, entre o 0 e o 1, eu tenho o meio, ou seja, 0,5. Se você dividir aqui 1 por 2, vai dar 0,5. Então, 0,5 vai estar entre 0 e 1. O 1,5, ó, seria a representação de 3 meios, ou seja, 3 sobre 2. Então, ó, ele vai estar entre 1 e 2. 3 sobre 2 seria 3 dividido por 2, dá 1,5. Então, 1,5 está localizado entre 1 e 2. E à direita teria 2,5, 3, né? Como está de meio em meio, tá bom? Então, a gente teria essa representação. À esquerda, ó, da mesma forma. Já posso até comparar, ó, a ideia de números opostos ou simétricos. Qual é o oposto, ó, de mais 1 meio, menos 1 meio? Qual é o oposto, ó, de menos 1,5, mais 1,5? Então, a esquerda também está graduada da mesma forma, tá bom? Então, eu tenho lá entre o 0, ó, e o menos 1, eu tenho menos 1 meio, ou seja, menos 0,5. Se você fizer a divisão, né, vai dar 0,5, tá bom? A gente viu isso também, né? Nas aulas, a gente colocou lá que quando o numerador é metade do denominador, sempre vai ser igual a 0,5. Você só tem que identificar se ele é positivo ou negativo, tá bom? E aí pegamos uma situação do livro de vocês, né, para localizar esses números, tá bom? Então, vocês têm lá na página 27, né, um texto, tá bom? Que falam lá das temperaturas mais frias, né, desse inverno na Suíça. E aí, a partir dessas temperaturas, tá bom? Tanto na Suíça como na Alemanha, você vai tentar responder o que pede lá na situação A e B, tá bom? Então, aqui ao lado a gente tem um termômetro, ó,
já graduado, né? Dividimos aqui as temperaturas, né? Para o nosso vídeo não ficar tão grande, tá bom? Então, ó, no termômetro indica as localizações aproximadas das temperaturas citadas no texto. Então, você vai ver, por exemplo, lá, que aqui, ó, a temperatura de menos 29,9 graus, menos 41,8 graus, tá bom? Menos 26 graus, menos 15, menos 25, tá bom? E a gente foi e registrou aqui, ó. Só lembrando, tendo como base o zero, né? Então, abaixo de zero, negativo, acima de zero, positivo. Como as temperaturas, né? Basicamente aqui, ó, são todas negativas, todas vão estar representadas abaixo. Então, por exemplo, em Berlim a temperatura foi de menos 15, ou seja, menos 15 graus, ele vai estar entre menos 10 e menos 20, tá bom? Vamos pegar uma outra, ó, tá certo? Você vai ver aqui, ó, que Labrevine está com menos 41,8 graus, ou seja, muito frio, tá bom? É a menor temperatura que a gente conseguiu registrar aqui. Aí, como assim, menor? Isso, aquela que está mais abaixo de zero é a menor, tá bom? Aquela que está mais acima é a maior. Então, qual a menor temperatura, ó, registrada entre os dois países? Então, a menor é aquela que ficou mais abaixo, ó, tá certo? Menos 41,8 graus em 12 de janeiro de 1987. E qual a maior temperatura? Eita, menos 15. Mas menos 15 é a maior temperatura? Menos 15, dentre as que foram citadas, é a maior temperatura, né? Entre os negativos, aquele que está mais próximo, ó, do zero, tá bom? Então, menos 15 está mais próximo do zero, é a maior, tá bom? Aqui a gente tem uma outra reta numérica, só que agora, para a gente falar, pessoal, da comparação. Ou seja, comparar, né? Nesse caso aqui, no nosso ciclo matemático, a gente vai estar dizendo se é igual, né? Se não for igual, a gente vai estar dizendo que é maior ou menor, tá certo? Então, a reta numérica é um importante instrumento para a comparação de números. Então, você vai ver que ela está aqui, ó, de 1 em 1 a partir do zero, né? Então, 1, 2, 3, 4 à direita, à esquerda menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ok? E a gente tem alguns termos para localizar. Então, o menos 1 quarto, na divisão de menos 1 quarto, a gente encontra menos 0,25. Está aqui, pessoal. Se eu dividir 1 por 4, vai dar 0,25. Esse 0,25, na verdade está aqui, né? Esse 0,25, ele é negativo, ó, menos 0,25. Ou seja, ele vai estar à esquerda do zero. Só que ele é maior que zero, né? Ou melhor, desculpa, ele é menor do que zero, tá bom? E maior que menos 1. Por que ele é maior que menos 1? Ó? Porque ele está à direita. Ó. Menos 1 quarto está à direita de menos 1. Por que ele é menor do que zero? Porque ele está à esquerda do zero. Então, nesse caso, pessoal, a gente já pode até fazer a revisãozinha do que a gente viu anteriormente com números inteiros. Quem está à direita do zero é positivo. Quem está à esquerda do zero é negativo. Ou seja, todo positivo é maior do que qualquer negativo. Todo positivo é maior que zero, tá bom? Zero é maior do que qualquer negativo. E entre os negativos, o maior é aquele que está mais próximo do zero. Então, a gente funciona também aqui, a gente usa para os números racionais também, tá certo? A mesma coisa, ó, tá certo? Então, ó, vamos pegar um outro exemplo, ó, 17 quintos é maior do que 3, pois 17 dividido por 5 dá 3,4, e 3,4 é maior que 3. Você vai ver, ó, que o 3,4 ele vai estar bem próximo aqui, ó, do centro, vai estar bem próximo do centro, entre 3 e 4. Então, ele é maior do que 3 e menor do que 4. Só lembrando que para comparar, você tem que fazer a divisão, né? Pegar o 17, dividir por 5 para ver qual é a representação dele. Se ele vai ficar entre 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, tá bom? Então, tem que fazer essa divisão, ok? Então, a gente relembrou um pouquinho das regras de comparação com números inteiros também, tá certo? E é válida, só que nesse caso, você vai ter que dividir o numerador pelo denominador, tá bom? Tem mais esse detalhezinho aí. Então, ao comparar dois números localizados em uma reta numérica, aquele que está à direita do outro é o maior. Ou seja, a gente vai ter que sempre quem está à direita é maior do que quem está à esquerda, tá bom? E aqui, ó, a gente colocou mais alguns exemplos. Então, na comparação de números racionais, ao comparar dois números, significa dizer que o primeiro é maior
menor ou igual ao segundo número. Então, por exemplo, menos 3/4, ele é menor que 1/2. Igor, mas como assim? Então, menos 3/4, na verdade, é negativo. Todo negativo é menor do que qualquer positivo. Então, menos 3/4 é menor do que 1/2, tá bom? 0 é maior que menos 3,1. 0 é maior que menos 3,1 porque menos 3,1 é negativo, vai estar à esquerda do zero. Todo número que está à esquerda é menor do que quem está à direita, tá bom? E aí, pessoal, a gente está chegando, né, ao fim dessa aula. A gente falou um pouquinho, né, da classificação, né, da definição, tá certo? A gente comparou esses números, a gente representou esses números racionais, tá bom? Então, a gente não se estendeu muito nessa aula para que a gente pudesse praticar essa primeira parte, né? Já que a gente está iniciando um novo capítulo. E aí a gente deixa essas sugestões de atividades da 24 a 31. Vocês vão perceber que não é tantas atividades, não são tantas, tá bom? Tem muita explicação lá também, que vocês vão poder acompanhar. E no caderno de atividades, as páginas 15 a 18. Então, espero que a gente fique bem, pessoal, tá bom? A gente vai estar à disposição de vocês aí durante a semana, né, para tirar todas as dúvidas, funcionando da mesma forma. Chama lá, a gente faz uma vez de chamada com a galera que tem dúvida, a gente responde no WhatsApp, nas plataformas que a escola está disponibilizando para a gente, tá bom? Então, espero que Deus possa abençoá-los aí, tá bom? Juntamente com a família de vocês, seus entes, né, mais próximos, amigos, e vamos lá, pessoal, vamos à luta, né? Que a gente vai voltar mais forte aí, se Deus quiser. Bom, fiquem com Deus.